O Japão enfrenta uma questão intrigante que poucos conhecem: o aumento significativo de idosos nas prisões. Enquanto a população envelhece rapidamente, as prisões japonesas começaram a abrigar mais detentos com mais de 65 anos. O fenômeno é surpreendente e envolve múltiplos fatores sociais, econômicos e culturais. Neste vídeo, exploramos por que o Japão gasta milhões para manter idosos na prisão e como isso afeta o sistema penal e a sociedade. Entenda os motivos por trás dessa realidade alarmante. O Japão se destaca como um dos países com a população mais envelhecida do mundo. Cerca de 28% dos japoneses têm mais de 65 anos, e essa faixa etária continua crescendo. Esse fenômeno impôs grandes desafios à economia e ao sistema de saúde, mas também transformou o cenário criminal. O aumento da criminalidade entre idosos surpreendeu as autoridades e gerou debates sobre como lidar com essa situação. O envelhecimento populacional trouxe uma nova face para o sistema carcerário. Nos últimos anos, a taxa de crimes cometidos por idosos no Japão aumentou drasticamente. A maioria dos crimes envolve pequenos furtos, como o roubo de alimentos e produtos básicos. A solidão e a pobreza entre os idosos são alguns dos principais fatores que contribuem para esse comportamento. Muitos idosos recorrem a crimes menores em busca de atenção ou simplesmente para garantir uma refeição. Isso levou a um aumento significativo no número de idosos presos, sobrecarregando o sistema prisional. A solidão entre os idosos japoneses se tornou um problema grave. Muitos vivem isolados, sem familiares ou amigos próximos, e enfrentam dificuldades emocionais. O isolamento social não apenas afeta a saúde mental, mas também incentiva comportamentos criminosos. Para muitos, a prisão se tornou uma forma de escapar da solidão, pois oferece um ambiente onde encontram companhia, cuidados e estabilidade. A solidão, então, emerge como um fator-chave na explicação do aumento de idosos nas prisões. Outro fator crucial é a pobreza que atinge a população idosa no Japão. Com pensões insuficientes e poucas oportunidades de trabalho, muitos idosos lutam para sobreviver financeiramente. Isso os leva a recorrer ao crime como forma de subsistência. Pequenos furtos, como roubar alimentos ou itens de primeira necessidade, se tornaram comuns entre essa população. A prisão oferece a esses indivíduos uma maneira de garantir suas necessidades básicas, como alimentação e abrigo, tornando-se uma escolha desesperada. O sistema penal japonês é conhecido por sua rigidez e disciplina. Ao contrário de outros países, onde a reintegração social é o foco, o Japão adota uma abordagem mais punitiva. Isso significa que os idosos que cometem crimes enfrentam longas penas, mesmo para delitos menores. A falta de políticas voltadas à reabilitação dos idosos no sistema prisional contribui para o aumento dos gastos. O custo de manter esses prisioneiros continua a crescer, exigindo um investimento significativo do governo. Um dos grandes desafios enfrentados pelo Japão é a reincidência entre idosos. Muitos cometem crimes menores repetidamente, pois veem a prisão como uma solução temporária para seus problemas. A reincidência cria um ciclo vicioso, onde os mesmos indivíduos entram e saem do sistema prisional constantemente. Esse fenômeno pressiona ainda mais os recursos públicos, aumentando os custos com saúde, segurança e manutenção das prisões. O sistema penal não oferece alternativas adequadas para quebrar esse ciclo. Manter uma população idosa na prisão gera custos elevados. Os prisioneiros idosos demandam cuidados médicos constantes, alimentação específica e acomodações adaptadas. O governo japonês gasta milhões por ano para atender às necessidades dessa faixa etária nas prisões. Os gastos incluem desde tratamento de doenças crônicas até cuidados paliativos para prisioneiros em estado terminal. O custo de manter um idoso preso é significativamente maior do que o de prisioneiros mais jovens. A saúde é uma preocupação central quando se trata de idosos encarcerados. Muitos sofrem de condições crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas.
A necessidade de cuidados médicos especializados dentro das prisões elevou os gastos do governo. Além disso, as prisões não foram projetadas para acomodar pessoas com limitações físicas, o que exige reformas e adaptações constantes. O sistema de saúde prisional enfrenta desafios inéditos ao tentar lidar com essa crescente demanda. A prisão exerce um impacto psicológico severo sobre os idosos. Muitos sofrem de depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental. O isolamento dentro do sistema prisional, combinado com o afastamento da sociedade, afeta profundamente o bem-estar mental desses indivíduos. Embora a prisão ofereça uma estrutura de suporte para alguns, para outros, intensifica o sofrimento emocional. O sistema prisional carece de programas eficazes para tratar essas questões psicológicas entre os idosos. Devido às necessidades específicas dos idosos, as prisões no Japão começaram a implementar cuidados especiais para essa população. Algumas prisões estabeleceram alas exclusivas para idosos, onde recebem atenção médica e assistência diária. Enfermeiros e cuidadores foram contratados para atender as demandas dessa população, mas o custo desses serviços é extremamente alto. Além disso, a adaptação de infraestruturas antigas para acomodar os idosos também representa um grande desafio financeiro. O governo japonês se viu forçado a alocar mais recursos para o sistema prisional em resposta a essa nova realidade. Além de cobrir os custos com saúde e infraestrutura, o governo está sendo pressionado a criar políticas para prevenir a criminalidade entre idosos. Isso inclui programas de assistência financeira e social voltados para essa população vulnerável. No entanto, os desafios são imensos, e as políticas ainda não demonstraram resultados significativos na redução da criminalidade entre idosos. Alguns especialistas sugerem que o Japão deve explorar alternativas à prisão para idosos. Programas de liberdade condicional, serviços comunitários e casas de repouso supervisionadas poderiam oferecer soluções mais baratas e eficazes. Essas alternativas permitiriam que os idosos vivessem em ambientes mais adequados às suas necessidades, reduzindo a pressão sobre o sistema prisional. Além disso, essas opções poderiam oferecer um suporte mais humano e digno para aqueles que cometem pequenos delitos. A cultura japonesa, fortemente influenciada pelos conceitos de honra e vergonha, desempenha um papel importante nesse fenômeno. Muitos idosos se sentem envergonhados por depender da caridade ou do apoio do governo, levando-os a cometer crimes para manter uma certa dignidade. Ao serem presos, sentem que ainda estão sendo úteis de alguma forma, mesmo que por meios ilícitos. Essa dinâmica cultural aprofunda a complexidade do problema e torna mais difícil encontrar soluções eficazes. O aumento de idosos nas prisões não afeta apenas o sistema penal, mas também a sociedade japonesa como um todo. A criminalidade entre idosos expõe falhas nas redes de suporte social e econômica. A pressão sobre as finanças públicas cresce à medida que mais recursos são direcionados para o sistema prisional em vez de programas sociais. A população japonesa também começa a questionar se as prisões são realmente o melhor lugar para tratar esse problema crescente. A questão dos idosos nas prisões não é exclusiva do Japão, mas o país enfrenta uma situação mais aguda devido ao rápido envelhecimento de sua população. Em comparação com outros países, o Japão tem uma abordagem mais punitiva, o que contribui para a alta taxa de encarceramento de idosos. Países como a Suécia e a Noruega adotaram modelos mais focados na reabilitação, com resultados mais eficazes. Essas comparações levantam a questão de como o Japão pode aprender com outras nações. Embora o problema atual seja grave, o Japão enfrenta um dilema sobre como lidar com o envelhecimento contínuo da população carcerária. Com o aumento dos custos e o número de prisioneiros idosos crescendo, o sistema prisional corre o risco de entrar em colapso. O debate sobre como reformar o sistema e criar alternativas viáveis para os idosos ganha cada vez mais força. A mudança é necessária, mas as soluções ainda estão longe de serem implementadas em larga escala.
A questão dos idosos nas prisões japonesas reflete uma crise maior que o país enfrenta em termos de envelhecimento populacional e estrutura social. O Japão gasta milhões para manter essa população encarcerada, mas o problema vai muito além do dinheiro. A complexidade envolve fatores culturais, econômicos e de saúde que precisam ser abordados de forma abrangente. Reformas no sistema prisional, programas de apoio social e novas políticas são essenciais para enfrentar esse desafio. A sociedade japonesa, assim como o mundo, precisa de soluções eficazes e humanas para lidar com a criminalidade entre os idosos. Até a próxima!